Olá, meus caros. Neste domingo vemos Jesus advertindo os discípulos após a disputa pelo lugar de privilégio ao seu lado. Jesus ensinará que o verdadeiro discípulo é aquele que sabe renunciar aos lugares de poder e privilégio e fazer-se último, aquele que serve. Mas antes de falarmos disso, vejamos o ensinamento que nos vem da primeira leitura, que é um trecho do livro da Sabedoria. Ela nos diz que a simples conduta do justo é por si própria uma contínua reprovação dos maus, que acabam reagindo e tramando contra o justo para difamá-lo e livrar-se dele. De fato, meus caros, quem vive nas trevas da injustiça, da desonestidade, do egoísmo e da soberba, se sente incomodado só com a presença de alguém que procura a justiça, a honestidade, o amor e a humildade. Pois essa presença põe luz naquelas atitudes, colocando-as em evidência, provocando vergonha e até constrangimento. Nada mais perturbador para uma pessoa má do que a presença de alguém bom, bom de verdade, que prova que é possível viver a justiça e a honestidade. Foi o que aconteceu com Jesus, que, condenado à morte, viu-se ultrajado com palavras idênticas àquelas escritas séculos antes, lá no livro da Sabedoria, que está na primeira leitura. E é interessante notarmos que este é o pano de fundo para o Evangelho, que continua o discurso de Jesus sobre a paixão. Mas é bom lembrarmos que Jesus nunca separa o anúncio de sua paixão do da ressurreição. Sempre ele fala do seu Calvário. Ele iluminará este Calvário com a mensagem da ressurreição. O que acontece é que os discípulos, assim como também nós, temos a tendência de darmos mais importância às notícias ruins, e não querendo nos comprometer com elas, por exemplo, por medo, procuramos evadir, tirar o corpo fora, como se o anúncio da paixão não fosse para mim. O próprio evangelista Marcos diz que os discípulos tinham medo de pedir-lhe explicações e preferiam evitá-lo e ignorá-lo. Preferem discutir quem deles seria o maior. Infelizmente, esta é a mentalidade do ser humano que foge da cruz e vai em busca de um pouco de glória, de privilégios, de um lugar melhor acima dos outros. Mas Jesus lhes diz: quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Foi exatamente o que ele próprio faria na paixão. E para dar um exemplo prático naquele momento, ele toma uma criança, uma criancinha, coloca no meio e abraça-a, mostrando assim que as preferências de Deus não são os grandes, mas os pequeninos, os últimos, aos quais não é a glória terrena que é assegurada, mas o reino dos céus. Meus caros, o caminho certo para encontrar Jesus e nele o Pai Eterno é sempre o da humildade e do serviço amoroso aos pequeninos e humildes, mesmo que haja cruz nesse serviço, como aconteceu com o Senhor. Termino com as palavras de São Tiago na segunda leitura, que diz que é na humildade e no amor que o homem consegue se libertar da inveja, do espírito de contenda e de toda espécie de obras más. A humildade e o amor dão ao ser humano a sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, como diz São Tiago. Peçamos então a graça da humildade e do amor. E que pela intercessão de São Pancrácio, Deus vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz.